As contas para o campeonato mantêm-se, com os três grandes a vencerem este fim de semana, antes da pausa para as seleções, que vê Portugal a perder a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações com a Dinamarca. Como de costume, eu sou o vosso moderador, sempre imparcial, André Duarte, e comigo tenho o portista residente, Ricardo Martins. Boa noite a todos, boa noite aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com todos. E para servir de terapeuta após aquilo que acabamos de ver, o nosso amigo Igor Mota. Uma boa noite a todos. Espero que tenham uma boa noite e que apesar da derrota esteja correndo tudo bem. Bem. Começamos pelo fim. Portugal acaba de perder com a Dinamarca há cerca de 25 minutos. Ricardo, primeira pergunta, passo-te já a bola. Isto é o chamado não jogar nadinha, não é? É exatamente não jogar nadinha. Se não fosse o Diogo Costa a fazer uma das melhores exibições que vi um guarda-redes português fazer nos últimos anos, eu acho que o resultado justo tinha sido uma goleada para a Dinamarca, uma goleada histórica que a Dinamarca merecia ter levado deste jogo. Portugal fez um péssimo jogo. Não, não percebo a insistência no Cristiano Ronaldo, isto é mau demais. O homem, ninguém está a tirar o mérito, o homem foi de facto o melhor do mundo, mas com esta idade ele não acrescenta nada à equipa. Portugal jogou com o menino Jum. Eu acho que, não sei a vossa opinião, também já existe tempo de dar a vossa opinião, mas neste momento eu acho que temos que pensar um bocadinho e metê-lo no banco ou não sequer convocá-lo, acho que seria o mais sensato. E isso não é desmerecer a qualidade do homem. O homem realmente foi um fenómeno, foi um fora de série, mas não dá mais, pelo amor de Deus. Quanto tempo o homem, se quiser, vai ter que jogar, vai jogar com 60 anos ainda, daqui a 20 anos? Pelo amor de Deus, não é? Tens toda a razão, mas se calhar começamos pela primeira parte. Vamos por partes aqui no jogo, que é para doer menos. Bom, isto começou, via-se logo que estávamos mal, certo? A primeira coisa foi logo o Renato Veiga a dar um penalti à Dinamarca, que teve uma grande defesa do Diogo Costa. Esta é a dupla de centrais ideal, vamos começar por aí. Rubén Dias e Renato Veiga, Ricardo. Olha, a partir do momento que não temos Pepe, eu acho que não há assim uma grande dupla de defesa centrais, sinceramente. O Rubem Dias não está a fazer uma grande época no City, tal como ninguém está a fazer no City, mas não sei. O Gonçalo Inácio também entrou e foi logo comido na primeira jogada, se não estou em erro. O Tomás Araújo acho que faz mais sentido, mas pelos vistos estava lesionado, mas jogou no domingo. Portanto, também não se entende muito bem porque é que não veio à seleção. E o António Silva também acho que já não conta para estas contas. Portanto, acho que gostava de ver um Rubem Dias e o Tomás Araújo, mas sinceramente também não me dá muita confiança assim. Eu, Não sei, não sei que opinião tens tu. eu por acaso eu estava contra o Renato Veiga durante o jogo, mas depois quando entrou o Inácio apercebi-me que eu acho que só o maior culpado desta exibição, acho que, especialmente a nível defensivo, acho que é o Roberto Martínez. O homem, eu não percebo o que é que ele está a fazer, não percebo a ideia de jogo. Estas invenções dos laterais por dentro e dos laterais por fora e dos laterais. Eu não sei onde é que os laterais estão. Eu olho metade do jogo, eu estava a olhar para ver se via onde é que o Diogo Dalli e o Nuno Mendes estavam. Eu não os via na posição onde eles deviam estar. E depois, sempre que perdíamos a bola na construção, que aconteceu milhares de vezes durante o jogo, vês-te com dois centrais simplesmente para defender. Não tinhas ninguém ali para conseguir fazer resposta a um contra-ataque que já sabíamos que viria da Dinamarca e que vieram muitos. E o Diogo Costa salvou metades, mas salvou metades, não, salvou quase todos, só deixou entrar um. Mas de facto é como tu disseste no início do programa. Hoje era para a Dinamarca ter levado aqui um 4, 5-0 ou 6 e o Roberto Martínez amanhã ser despedido. Acho que era o que era justo acontecer e era se calhar o melhor ter acontecido, mas o Diogo Costa teve Não, pena dele. Diz. é que é tudo muito estranho, repara. Mesmo antes do golo, ele tira o Rafael Leão para meter o Rubén Neves e mete o Bruno Fernandes no corredor, ou o João Neves no corredor, se não estou em erro. É tudo muito estranho. Tem 5 substituições para fazer, faz apenas 4. Tem tanta qualidade no banco. Eu acho que o Roberto Martínez tem sorte de ter tanta qualidade individual, porque se fosse um plantel, uma seleção portuguesa Este é dos como era em melhores 2012, plantéis.
Sim, que se fosse uma seleção, que ele apenas uma seleção como era Portugal há uns anos atrás, o homem era cilindrado todos os jogos, meu. Eu não percebo o que é que vai na cabeça do pessoal da Federação que tem poder para fazer alguma coisa, porque não faz sentido, nada faz sentido. O homem estava de braços cruzados, tinha duas alterações para fazer no fim, mete só o Bernardo Silva. Eu Ruben acho que o Neves em homem. 2025. Ruben Neves em 2025. Mas estamos a meu. O Ruben Neves nem bom é na Arábia. Eu já não ia por aí, repara, nós temos jogamos com o meio campo de João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes e a equipa não conseguiu ter bola. Como é que se Sim, sim. explica isto? É o técnico que não tem bem o que fazer. Eu não sei vocês, a mim Sim. incomoda-me, há muito tempo na seleção que me incomoda ver uma equipa tão assimétrica, acho que esta é a palavra correta, tão assimétrica. É um Rafael Leão colado ao corredor esquerdo que não defende, é um Nuno Mendes colado ao corredor esquerdo da defesa que não ataca, porque não o deixam atacar. Claramente as instruções é para não tentar não atacar e quando ataca vai. Foi aquilo que tu disseste há bocado. Parece que tenta fazer um terceiro central e à frente tenta fazer mais um médio. Parece que se atrapalham. Não, Nada é natural. Parece que estão todos a tentar descobrir mais ou menos o que é que vai sair dali. Isto é falta de liderança do técnico. É tudo muito estranho. É tudo uma falta de qualidade deste técnico que está. No outro dia ouvi alguém dizer que o Roberto Martínez destruiu a melhor geração de sempre da Bélgica e está a destruir a melhor geração de sempre de Portugal, ou uma das melhores de sempre de Portugal. sim, Acho que também, no fundo, também está a fazer aquilo que já se antevia. Quando veio, já todos adivinhamos que isto ia acontecer, ou sim, não? ninguém, Acho que isto também ninguém já não é gostava surpresa para ninguém. ninguém gostava do Roberto Martínez. A gente ainda duvida um bocadinho porque ele teve de facto aquela boa qualificação para o europeu em que ganhou os jogos todos, mas pronto, também era um grupo de Luxemburgos e Andorras Mal seria que e não essas ganhasse os jogos seleções. todos. Pronto, e eu acho que agora estamos a ver, isto já é para aí o quarto ou quinto jogo em que eu vejo a seleção a jogar muito, muito mal, mas mesmo muito mal, não é tipo, mal tipo que o Paulo Bento jogava, isto é pior que Paulo Bento, e pior que Paulo Bento é mesmo muito mal. E Eu tenho saudades dos tempos do Paulo Bento. Eram muito bons comparados com isto. A sério. não, e depois, deixa-me olhar aqui para as notas. Rubén Neves em 2025. Sofremos um gol do Royland. Nós passamos os podcasts todos a gozar com o Royland e depois parece que é justiça divina. O Royland tinha de marcar hoje. Foi o que eu disse há bocado no grupo. Tomara eu que ele fosse o nosso ponta de lança no lugar do Sim, Cristiano. se calhar vamos já abordar essa questão, a questão Cristiano Ronaldo. É de facto mesmo jogar com menos um, não é? É, É que não se viu o jogo todo. não, não. E repara, eu acho que a equipa pede-lhe que ele jogue de costas, segura a bola. Ele nunca conseguiu fazer isso ao longo da carreira. Nunca foi um ponta de lança de meter o corpo e segurar a bola de costas e esperar que a equipa deixe. Esperar que a equipa suba. Também não vai ser agora que vai conseguir fazer. Ele recua para tentar ajudar a construir, mas atrapalha mais do que o que constrói. E dentro da área já não é o matador que era há 10 anos atrás. Portanto, eu tenho que fazer um esforço muito grande para tentar perceber o que é que ele acrescenta na equipa, sinceramente. E quem tem responsabilidade nesta titularidade tem que perceber que encostarmos a Cristiano Ronaldo não é desmerecer o que ele fez ao longo da carreira toda. É Sei perceber lá. que estamos em 2025, já não é o mesmo Cristiano Ronaldo há 10 anos atrás. Mas é que E, tu vês e acho que até tem que partir dele até, tendo a responsabilidade que tem, de perceber que não pode ser titular e que está a atrapalhar mais do que ajuda, de longe. tem que partir dele porque a federação toda anda a bater palmas com as orelhas quanto à questão do Cristiano Ronaldo. O Fernando Santos foi o último que o tirou. Visto o que é que lhe aconteceu? Logo no dia seguinte, também o Fernando Santos já estava em fim de ciclo. Mas viu-se logo o que é que lhe aconteceu assim que começou a tirar o Ronaldo. E depois, nem é só o treinador, nem é só a federação, é os próprios jogadores que andam aqui a dar sempre estas conferências de imprensa. Vamos dar o Mundial ao Ronaldo, vamos fazer o não sei o quê. Eu não quero que o Ronaldo ganhe o Mundial, eu quero que a seleção ganhe o Mundial. E se o Ronaldo tiver de sair, muito bem que o Ronaldo saia. Ninguém desmerece o que o Cristiano Ronaldo fez. Agora, Desculpa, André. Nada seria mais bonito do que ganharmos o próximo Mundial com o Cristiano Ronaldo a ponta de lança. Seria o prémio final da os carreira dele unicórnios em também ser são lindo. bonitos.
Ia ser lindo, mas com ele a ponta de lança não vamos ganhar merda nenhuma. A verdade é essa. Sim, epá, é que eu quero convocar só para ele ser tipo o Paulinho, fazer o que o Paulinho faz no Sporting, andar lá com o saco das bolas já às costas e motivar a equipa. Para isso convoquem o Cristiano Ronaldo, eu não me importo de ter lá, até acho giro. Agora são 26 convocados, querem convocar 26. Pronto, também não é um lugar que faça falta, tirem um gajo qualquer. Agora, se é para ser titular, não vamos lá. Não vamos lá com o Cristiano Ronaldo a titular. Já chega disto e acho que vão. Hoje devia ter sido mesmo goleada para se perceber que algo aqui não estava bem. Não foi goleada e pronto, isto vai andar assim mais uns tempos. Vamos ver o que é que acontece em Lisboa, se conseguem virar o resultado ou não, esperemos que sim. Mas acho que ficamos. Diz. Só para acabar, eu estou muito curioso para ver qual vai ser o 11 em Lisboa no domingo. Estou muito, muito curioso. Porque será que ele vai ter A a mesma coragem de o coisa. fazer? Vai ser o mesmo 11, provavelmente. Vai ser o mesmo, vai ser o Porque mesmo. eu também não tenho grandes esperanças, não. Mas, pois, estou curioso, mas acho que não vai ter coragem. É capaz de tirar o Renato Veiga, só porque pronto, acho que vai ser o bote expiatório deste jogo, apesar de depois de sair o Renato Veiga sofremos o gol, mas Eu, eu- sim. eu acho que o golo sofrido nem foi culpa dele. Não, o Renato Veiga já Foi- não estava o- em campo quando sofremos o gol. desculpa, estava a falar do penalti. O penalti não foi Ah, culpa sim. dele. A bola foi rematada com muita força e por acaso acertou-lhe no braço. Acho que não foi culpa Também não dele. pode ter o braço levantado ali. Pois. Sim. Mas pronto, um comentário já à grande exibição do Diogo Costa, acho que tu já disseste tudo, o homem também não tem descanso, sai do Porto e vem-se por aqui. O homem deve falar tão mal dos colegas de equipa este ano. Coitado. Coitado. O que ele não há de sofrer. Ele não sabe onde é que é pior, se é no seleção ou se é no clube. Olha que. Olha que. Olha que o Porto era capaz. O Porto não perdia contra esta Dinamarca, acho eu. Não sei, eh, vá. Não sei. olha, olha que este Ivan Marcano agora é melhor que o Renato Veiga, certamente. Fogo. Eu acho que o Ivan Marcano era capaz de jogar melhor que o Rubén Dias jogou hoje, porque o Rubén Dias também não teve nada bem. Só uma questão, uma dúvida que eu tenho, né? Sim, Já sim, ouvi algumas pessoas falarem, jornalistas também falarem. sim. Essa questão do Cristiano ainda estar na seleção e principalmente esse discurso de sempre de vamos dar uma Copa ao Cristiano. Não sei, não é minha opinião. Eu tô falando que eu já vi comentários de jornalistas até, não só brasileiros, mas também de outros lugares. Uhum. Não seria muito algo relacionado ao que o Messi conseguiu com a Argentina e não sei, querem presentear, vamos dizer assim, o Cristiano da mesma maneira? Epá, se calhar, mas quem é que acredita que o Ronaldo vai ser ele a ganhar o Mundial? O Messi ainda estava mais ou Não, menos. Assim diz. sim, eu entendo esse ponto, mas eu não acho que é mais ou menos por aí que passa e essa questão de ainda estar insistindo no Cristiano, porque todo mundo vê que ele não tem condição. Mas Eu não vi o jogo, eu não vou falar sobre esse jogo, eu tô falando mesmo sobre os últimos que eu vejo dele e mesmo na Arábia, dá de ver que ele já tá abaixo, tanto que ele foi pra Arábia, não é? sim. Então, não sei, eu acho que é algo mais ou menos em volta disso, sabe? Qualquer pessoa séria sabe que a Argentina tem como uma seleção vai sempre ser uma potência muito maior do que Portugal. Tem muito menos habitantes, tem uma história futebolística se calhar não tão antiga como a Argentina. Agora, estar aqui a pôr o Cristiano Ronaldo para ver se. Não sei se é para igualar o Messi, eu acho que é mesmo por. O pessoal tem dificuldade em deixar, em fechar ciclo. O Cristiano Ronaldo está em fim de ciclo Ma- e o pessoal não quer aceitar, quer que o Cristiano Ronaldo chegue aos 1000 golos. Sim, Isto é o Ronaldo FC agora. E depois a marca também é mas tu muito não acha importante. que se a Argentina não tivesse ganho o último Mundial, por exemplo, o Messi também não teria, e pronto, e acabaria por ali a história do Messi, que ele mesmo já tinha dito que era o último. Eles punham o Ronaldo a Acho que jogar na teria essa mesma. discussão ainda. Eu acho que eles Será? punham o Ronaldo a jogar na mesma. Tu o que é que achas, Ricardo? Eu acho que eles continuavam com esta. Eu acho que é uma visão curiosa essa que o Igor trouxe para aqui, de facto, porque esta questão de que o Messi conseguiu ganhar o Mundial no fim da carreira, realmente, a não ser até que ponto não mexe mesmo na própria cabeça do Cristiano, sabendo da forma como ele é. Todos sabemos da forma como ele é, não é? Sim, sim. Não sei, pois eu acho que, pronto, foi aquilo um pouco que já disse, isto, independentemente do que vai na cabeça do Cristiano, alguém na Federação tem que ter autoridade, o técnico devia ter autoridade para perceber que ele não está a acrescentar nada
e que temos um jovem Gonçalo, Ramos, sim. o Gonçalo Ramos, desculpa, deu-me agora aqui uma branca. Sim. Um jovem Gonçalo Ramos, temos um Diogo Jota, temos um Rafael Leão que pronto, também custa-lhe a pegar na seleção. Não sei. O Nelson Mas eu Oliveira acho. do Guimarães. O Nelson Oliveira do Guimarães fazia o que o Ronaldo fez Não, hoje. calma, não exageres também. Não exageres. Mas sim, o Cristiano Ronaldo tem que sair da seleção. Fez uma excelente carreira, mas já não dá mais. Até aceitava que ele fosse suplente. É importante ter alguém com o peso que ele tem, com a experiência que ele tem entre os 23 convocados para uma grande competição, mas no máximo nos últimos 15, 20 minutos poderia eventualmente acrescentar alguma coisa, vir fresco. Agora estar 90 minutos, estamos a fazer a primeira linha de pressão, que o Cristiano Ronaldo passa de um lado para o outro e os outros 10 jogadores a correrem atrás do prejuízo. eh, não dá para ir muito longe assim. Eu acho que não percebo como é que ainda nem toda a gente percebeu isso e não percebo como é que querem Eu acho, continuar desta forma e achar que vamos a algum lado. só para fechar este assunto, eu acho que já nem é uma questão futebolística. Acho que isto tem a ver com o branding já. Com a questão do Ronaldo vender camisolas da seleção, a questão do Cristiano Ronaldo levar pessoas aos jogos da seleção, a turistada. Os dinamarqueses hoje tiveram que fazer um anúncio que os dinamarqueses não podiam ir com a camisola do Cristiano Ronaldo, porque que os podiam tirar do estádio porque podia ser inflamatório. Porque toda a gente quer usar a camisola do Cristiano Ronaldo, anda lá aquele puto mongoloide, o Speed também, sempre lá com as piadinhas. O Ronaldo agora é uma marca mundial e a seleção vai continuar a chupar até ao tutano, a marca mundial do Ronaldo. E é por isso que ele tem que jogar todos os jogos. É a minha opinião, que acho que vem daí. Mas assim, eu acho que apesar de todas as más escolhas que tem o Roberto Martins, volto a dizer, não vi essa partida, não estou falando dessa partida em específico. Mas apesar de todas as más escolhas e das convocações, eu acho que a convocação do Cristiano passa muito pela, vamos dizer, pela convocação do Neymar para o Brasil. Eu acho que não é nem o técnico. Eu acho que é a pressão da própria confederação Sim, de sim. não convocar um jogador desse, entende? Uhum. Então, é aquilo, às vezes o treinador pode ser ruim quando for, mas se ele estivesse ganhando e não convocasse, também haveria aquela picuinha na mídia de por que que não está convocando o melhor jogador de todos os tempos de Portugal. Então, também tem esse lado. Sim, Essa pergunta seria fácil de responder na altura, porque o melhor jogador de todos os tempos de Portugal era há 10 anos atrás. Hoje em dia já não é o melhor jogador, já não está muito longe Sim, sim, concordo. do auge da performance. O que é que querem que lhes faça? Queriam que o homem durasse até aos 80 anos a marcar golo, não é? por falar na Sim, sim, convocatória, não, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas é mais ou menos Não, que sim. entenda que o treinador tem mais escolhas, realmente não concordo em muitas das coisas, mas que ele também às vezes está a par de uma coisa que nem é ele quem está mandando, está vindo de cima, ele simplesmente tem que jogar com a menos e tem que tentar encontrar soluções também. sim. Sim, fazendo de advogado do diabo, sim. A Federação é Exato. capaz de ter bastante peso ali e não ser o Roberto Martínez que se calhar tem uma opinião assim tão importante ali. Não Sim, sei. mas Não os sei. problemas do Roberto Martínez era o que eu estava a dizer. Acho que vão para lá do Cristiano Ronaldo. A equipa, a forma dele jogar não se adequa à equipa. Mas, Faz parecer os jogadores bons parecerem jogadores maus e os jogadores não são maus. A gente sabe que não são maus porque os vê nos clubes. mas, mas não achas que a exibição é má? Porque temos um ponta de lança que não pressiona sem bola. Sim, Não passa temos por um aí. ponta de lança que não consegue ganhar uma bola de cabeça na área. Um ponta de lança que não consegue associar-se com a equipa a não ser quando recua 30 metros para fazer dois passos para o lado. Estás a perceber como se lhe pede, vai-se lhe Pá, pedindo o que era suposto pedir a um ponta de lança associativo, mas ele não consegue oferecer nada. E então fica difícil para a equipa sem bola ter que correr por ele. o- E depois, quando tem bola, estão cansados. E depois já há pouca movimentação quando tem bola porque tem que estar a descansar. O esforço adicional tem que fazer quando estão sem bola. E tudo isto depois complica-se a situação da equipa. O que é que querem que os jovens façam? A culpa não é do Bruno Fernandes, que não chega a uma bola. A culpa não é do Vitinha nem do João Neves, que tem que estar a correr que nem loucos a fechar o corredor de um lado e a fechar o corredor do outro. E quando tentam pressionar à frente, já sabem que o Cristiano não vai dar dois passos para o lado. Fiquei a observar o jogo do Cristiano da seleção hoje, quando a equipa tentava se pressionar à frente. O homem parece uma tartaruga, pá. mas, já me esqueci do que é que eu ia dizer. O Benfica. Vamos ficar no caso. O Benfica, o ano passado, jogou metade da época com o Tengsted a ponta de lança. Vamos, o Tengsted não é assim tão melhor que o Ronaldo. E a gente não jogava assim tão mal.
Fizemos jogos contra o Sporting em que pareciam equilibrados. Ou seja, isto, mesmo tendo um ponta de lança horrível, a equipa era para jogar mais do que está a jogar. Não, acho que o Martínez, É, há aqui. A questão eu acho que é correr também. Que o Cristiano pode ver que ele não corre. Eu acho que tu correr, tu fazer essa pressão ofensiva já ali na saída de bola dos defensores, eu acho que já é uma ajuda muito grande. E o Cristiano não faz essa pressão. Ele é um jogador a menos, tanto para ataque quanto para defesa. Um falso mas jogador. ele não faz essa pressão porque sabe que se a fizer chega sufocado a meio dos 30 minutos. O homem tem 40 anos, cara, já não Exato, está exato. do físico dele, não é? Ele não Uma consegue nem coisa, terminar a primeira parte. sim, uma coisa era o Pepe com 40 anos, que era defesa central. Ficava lá atrás, ia limpando as bolas dele, usava a experiência para se posicionar bem. Agora, um ponta de lança é diferente com 40 anos. Um ponta de lança com 40 anos é muito mais difícil conseguir estar ao nível exigido para jogar a este nível do que um defesa central ou um guarda-redes. Percebes a diferença? Agora, pronto, é o que já dissemos aqui. Eu acho que devemos seguir à frente com os próximos temas, senão. Sim. Pronto. Até nem falamos muito da convocatória. Queres tocar em algum ódio especial que tu tenhas pelos convocados? O que é que o Félix está aí a fazer? Já discutimos O que é isto. O que é que o Félix fez nos últimos 5 ou 6 anos para me sentar aqui? Tirando meia dúzia de jogos bons que fez no início de que sempre muda de clube. O primeiro jogo quando muda de clube. Pá, já tivemos esta discussão, Ricardo. O João Félix joga bem pela seleção. E se pusessem a Olha, jogar na sua posição quando ideal, e a ontem? segundo avançado, olha, hoje não preferias ter um 4-4-2 e João Félix e Gonçalo Ramos, em vez de ter lá o Ronaldo a fazer espécie? Diz-me assim. Sim, claro que sim. Mas Então, também. Conversa Mas encerrada, Porto ABS. Vamos ao Porto ABS. não podíamos ambicionar um pouco mais do que o Cristiano Ronaldo na frente ou um Félix na frente? Pá, Não Félix, podíamos ambicionar, ser um bocadinho mais ambiciosos do que isso, nem do que essa compares. miséria? Félix é um deus ao pé do que o Ronaldo está neste momento. Não, sim, mas. Vamos ao Porto AVS. Porto 2, ABS 0. Pronto, É desta que vais dar uma nota positiva ao Anselmi. Vai. Com esta excitação da seleção, não, o contrário de excitação desta seleção, até já Sim. deixa-me concentrar aqui. mas sim, vou tentar ser sucinto, que se for tão demorado como tenha sido as outras vezes, isto só acaba com 2 horas. À vontade, homem. Foi de longe o melhor jogo do ano civil 2025 do Porto. Muito mérito para o Anselmi por ter tido a coragem de usar uma tática que penso que nunca terá usado durante a carreira. O homem é fã ferrenho dos 3 centrais e desta vez fez os 3 centrais e a equipa jogou melhor que nunca e teve a coesão defensiva que já não me lembrava de ter visto o Porto ter tido esta temporada. Hum, as pessoas caem muito nesta falácia de se a equipa está com 2 centrais e não tem coesão defensiva, vamos acrescentar um central para ter mais coesão defensiva. Isto é completamente falacioso, porque não é por uma equipa ter mais um homem ali em cima da área a defender que vai ser mais coisa defensivamente. O que importa é as rotinas, o que importa é a qualidade individual, claro, o coletivo e as rotinas de defesa, as rotinas da equipa a jogar. E, portanto, achar que por ter metido mais um defesa à frente do Diogo Costa, que a equipa ia sofrer menos golos, ia dar menos bolas ao adversário para tentar fazer golos, isso é óbvio que não ia ser bem assim. Tanto é que este jogo foi para o Porto tira um defesa central, acrescenta um médio ofensivo à frente e tem muito mais bola e chegam menos bolas do que chegaria se estivéssemos a jogar com 3 centrais. Porque a equipa conseguiu aguentar mais a bola no meio campo adversário e jogar muito menos defensivamente. Em relação ao jogo em si, o Porto jogou provavelmente com o melhor 11. Depois, claro, que poderia entrar o Martim Fernandes no lugar do João Mário, poderia entrar talvez alguém no lugar do Eustáquio, mas é mais ou menos o melhor 11, espero que o Anselmi já tenha percebido isso agora com este jogo e que não se ponha a inventar novamente. Talvez o Tomás Peras tenha, depois de estar com mais entrosado, possa reclamar ali alguma coisa naquele meio campo e o Porto podia ter ido para o intervalo a ganhar por 3 ou 4, sem dúvida. O Samu nota-se que ainda é muito jovem, ele tem qualidade, mas tem que ter mais calma na hora de finalizar. Vê-se também está nervoso porque tem sentido falta dos golos que conseguiu marcar na primeira volta e então é normal também que esteja um pouco mais ansioso, também ainda é muito jovem e podia ter feito ali um golo ou dois mais se tivesse tido um pouco mais de calma, mas ele também vai aprender com o tempo isso.
E pronto, resumidamente, o Aves teve ali uma boa oportunidade quando ainda estava 0-0, teve outra já quando estava no final do jogo, mas o Porto fez um jogo muito coeso e mereceu os 3 pontos. Para ti, PP é um dos essenciais? Para mim, PP é um dos essenciais. Já não vou bater também mais no ceguinho na questão do PP de ter pouca capacidade de discernimento. Ele tem uma qualidade técnica muito grande. Ele acelera muito bem com a bola e consegue romper linhas em progressão, mas depois define-se sempre, 99% das vezes, no momento de passar, rematar, decide mal. Se tem que passar, remata. Se tem que rematar, passa. Se tem que passar para a direita, ele passa para a esquerda. Se tem que passar para a frente, ele passa para trás. Mas pronto, já é um mal que agora não é agora com 27 ou 28 anos que também vai passar a definir bem. Não foi capaz o Sérgio Conceição de ensinar essa característica de ser capaz de decidir as boas jogadas que queria e concretizar as boas jogadas que queria, mas continua a ser uma mais-valia e é claramente um dos melhores jogadores do Porto e do campeonato, não é mesmo? Ok. Pronto, acho que estamos arrumados para o Porto AVS. Comentário sobre Rodrigo Mora, Igor. Não, eu há um tempo atrás, basicamente, eu vi um jogo completo do Porto. Vi esse Rodrigo Mora, falei que gostei muito do futebol dele e creio que ele vai crescer muito ainda. E se o Porto souber lapidar, principalmente por ser tão jovem, acho que o Porto pode fazer um bom dinheiro com ele e ainda por mais um tempo que ele vai ficar no Porto, que mais 2 ou 3 temporadas, o Porto ainda consegue um título tendo ele no próprio elenco. Achas que se aguenta para o ano, Ricardo, só para finalizarmos aqui Porto? O Rodrigo Bora. Sim. Sim, pelo menos mais um ano ou dois, sim, de certeza absoluta. O homem ainda só tem pai 17 anos. 16 a 17 anos, ainda é muito cedo para sair. Se bem que o Kenda agora foi vendido ao Chelsea, não é? Também Mas podíamos ainda, falar disso. mas ainda vai aguentar mais um ano. Por falar em Kendas e em Sportings, Sporting 3, Famalicão 1. Igor, o Sporting insiste em dificultar a própria vida. Eu não entendo. O Sporting parece que tá com a síndrome do Benfica. Sempre tem um jogo fácil, Isto é faz jogo síndrome do difícil. Sporting. Originalmente é o Sporting que tem este síndrome. O Ah, Benfica é que o ok. apanhou ultimamente. Desde que eu estou aqui em Portugal, isso pra mim é síndrome do Benfica, mas tá bem. Pronto. Acho que sim, o Sporting, apesar de mais uma vez ter feito aquele pênalti infantil, na minha opinião, volto a dizer, com, com várias câmeras que existem hoje, com o VAR, acho que não pode fazer um pênalti daquele de jeito nenhum. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas também volto a dizer, volto a chover no molhado, no caso, que é o Jokeres jogando em alto nível do jeito que está, ele consegue levar o Sporting à briga pelo título. E mais uma vez ele mostrou isso. Porque ele passou diretamente pelos 3 lances do gol. E, na minha opinião, também, já para finalizar, não acho que foi pênalti pro Sporting, mas é só a minha opinião. Não achas que foi penalti qual? O do Diomandé? Eu não- Não, o pênalti para o Sporting. O para o do Sporting, Diomandé, sim. aquilo lá para mim foi indiscutível. Aquilo Sim. ali é o que eu falo, é infantilidade. Um jogador saber que existe VAR, E já, existem várias câmeras, e mesmo que não existisse, fazer o que ele fez não se faz. e já é uma situação E repetida para o mais uma Diomandé. vez é a segunda, né? Já é a segunda do Diomandé que ele faz isso. Sim. E imagina que é um jogo Sporting Benfica, lá dentro da casa do Benfica, é um jogo 1-1. E aí? Entende? São situações diferentes, mas que se ele continuar com isso, podemos esperar que ele faça isso novamente, não é? Mas, enfim. O pênalti, eu digo que eu acho que não foi o pênalti a favor do Sporting. Sim. E comentários ao vermelho, foi mais um vermelho desnecessário num jogo do Sporting que acabou por os complicar. Depois ainda marcaram depois do vermelho, mas estava 2-1, levam um vermelho, começaram a ver a coisa a ficar preta. Exato. É justamente isso, são esses cartões que tu não precisa tomar esse tipo de cartão. O jogo, se eu não me engano, estava no meio do campo, falta que fez pro segundo cartão. Vários lances em que a bola estava mesmo no meio campo, os jogadores do Sporting faziam falta. Lógico, tem momentos que tu tem que fazer falta, que tu é o último homem, ou ele vai ficar no 2 contra 1. Enfim, tem momentos, tem situações. Mas não aquelas em que eles estão fazendo as faltas. Realmente não dá pra entender. E é só torcer pro Gyökeres continuar nesse nível. Que pelo menos ele consegue salvar a equipe.
Por enquanto, vai carregando o Gyökeres. Comentários ao jogo do Sporting, Ricardo? Também não me parece que o penalti a favor do Sporting fosse penalti. Acho que foi mal assinalado. Mas acho que o Sporting iria acabar por ganhar o jogo de qualquer das formas. Sim. Foi o que me pareceu. O Sporting parece estar um bocadinho mais encarrilhado agora, mas continua a dar umas javébias que me deixam com alguma confiança como benfiquista. Mas outras coisas que não me deixam com confiança como benfiquista são coisas como Rio Ave 2, Benfica 3. Pronto, vocês dois já comentaste os vossos respectivos clubes prediletos. Deixem-me agora então pegar aqui no Benfica. Ora, foi uma primeira parte muito boa, só que faltou bastante eficácia para avolumar o resultado e deixar a coisa descansada para a segunda parte. E a coisa precisa estar muito bem descansada, senão, mesmo com 2-0, conseguiram complicar. Por isso precisavam para aí uns 3 ou 4 para estarem de facto descansadas. Na segunda parte, então, veio distrações, veio relaxamento indevido e tornou-se um jogo que não devia ter sido tão sofrido. Mais uma vez há falhas na saída de bola, desta vez não foi o António Silva, vá lá, foi o Trubin e o Florentino. Para já, mal Trubin passar ao Florentino numa zona de pressão, sabendo que o Florentino já tem dificuldades, a bola nunca deve ir para o Florentino numa zona de pressão. E depois mal o Florentino, que mais uma vez faz a Florentinice, que já é típica dele, que é definir mal nestas situações de saída de bola em que ele tem que aguentar e fazer um passo mais certeiro, e perdeu ali a bola e deu o segundo golo ao Rio Ave, que deixou tudo bastante tremidinho. Vocês têm algum comentário antes de eu fechar aqui só com uma questão final sobre este jogo? Acho que já disseste tudo. Achas que o Florentino devia saltar fora do 11? Não. Mesmo sem o Mano Silva? O Florentino para jogos, por exemplo, com o Sporting ou com o Porto, que são jogos em que vamos precisar de alguém no meio campo para defender bem, o Florentino é valioso. Agora, nestes jogos contra equipas pequenas, o Florentino é sempre um risco, porque ele está sempre arriscado a fazer estes passos sem pensar, estas saídas de bola sem grande qualidade. O Florentino é mau nesse aspecto, mas eu continuo a achar que ele é o nosso melhor médio defensivo neste momento. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, respondeste perfeitamente. Sim. Pronto, Igor, comentários? Não, comentário que eu tinha para fazer, eu já fiz anteriormente. O Benfica voltou a ter esse costume de dificultar os jogos. Acho que não precisa chegar a tanto para ter uma vitória, né? Uma vitória que em tese seria tranquila. O próprio time já poderia estar descansando mesmo dentro do campo. Poderiam só controlar o jogo. E pronto, o Benfica conseguiu dificultar e teve que correr ali 30, 40 minutos a mais. Pois foi, mas quem resolveu, sabem quem foi? Foi Aktürk Koğlu. E eu queria falar só aqui porque o Aktürk Koğlu tem sido bastante criticado nos últimos tempos. Ele tem feito más exibições, tem, é verdade. O Aktürk Koğlu vê-se que tem muitos jogos nas pernas e que está-lhe a pesar. E depois também teve que mudar para a direita porque o Di Maria se lesionou e houve mais gestão de plantel. Mas o Aktürk Koğlu é um bom jogador e eu acho que as pessoas têm que parar de criticar o Aktürk, porque ele basta tocar na bola 2 ou 3 vezes e definiu bem e meteu um golo lá dentro. Só tinha a dizer isso porque vejo sempre o Aktürk Koğlu ser demasiado criticado. Vamos avançar aqui para os jogos da Liga Inglesa. Aliás, não era da Liga Inglesa, tivemos um Liverpool-Newcastle para a Taça da Liga Inglesa, que é a Taça Carabao, que foi Liverpool 1, Newcastle 2, que foi um resultado surpreendente. Não é verdade, Igor? Sim, o resultado foi surpreendente antes da partida iniciar. Depois que a partida iniciou, eu acho que a equipe que realmente merecia sair com o título foi a que saiu. Newcastle, na minha opinião, dominou mais de 70% do jogo. Poucas chances deu para o Liverpool. Após o Liverpool marcar ali o primeiro gol, que já foi no fim do jogo, até que deu algumas oportunidades. Mas eu acho que o Newcastle realmente fez por merecer, apesar de não ser o
não era o principal para vencer o título, vamos dizer assim, mas fez por merecer. E só um ponto, o Salah mais uma vez sumido num jogo grande. Não sei se é por isso que o Liverpool está fora da Liga dos Campeões, talvez é por isso que o Liverpool também perdeu o título, mas parece que sem o Salah atuando naquele alto nível que vimos no começo de temporada, parece que o Liverpool não tem muitas alternativas. O Salah não parece estar a aguentar nada bem o Ramadão. Tu mantens a tua opinião que ele é o melhor jogador neste momento do mundo, Ricardo? Ou em 2 semanas parece que se desvaneceu essa ideia? Pois é, em 2 semanas parece que sabes que estas opiniões também são muito, Sim, inevitavelmente vamos ser muito levadas pelo momento, não é? sim, sim, E sim. quando Não estou a faz criticar. 2 jogos tão Eu também. decisivos, tão maus, agora tem aqui uma final e parece que o Liverpool também parece que foi um bocado afetado psicologicamente por terem perdido uma eliminatória com o PSG, provavelmente não estavam a contar perder, ou pelo menos não estavam a contar perder desta forma, porque foram 2 jogos que o PSG foi superior, pronto. Hum, e o Salah não aparece nestes jogos e pronto, não só perdeu a possibilidade de sonhar com uma bola de ouro deste ano, como provavelmente vão, vão ficar com uma Premier League, provavelmente vão ficar com uma Premier League e já não é mal toda, não é? Sim. Mas não estamos aqui a dizer que a Premier League não vale nada, não é? Mas podia este Liverpool, todos tivemos a impressão a uma certa altura da época que podia ter ambicionado bem mais do que esta Premier League. Não só pelos pontos de vantagem que tem, poderia gerir esses jogos até ao final, ir até rodando um pouco o plantel para chegar às Champions mais frescos e claro que parecem estar meio abalados. No entanto, têm apenas uma derrota na Premier League este ano, estão a fazer uma época muito boa na mesma. E penso que agora já só lhes sobra também esta Premier League que já está mais do que ganha. Exatamente. O Arne Slot desperdiçou foi as taças. Vamos aqui também dar uma passagem pelo duelo de Londres, Arsenal 1, Chelsea 0. Um jogo bastante secante, não foi, Ricardo? Não sei se tu viste o jogo lá. Olha, não tive a oportunidade de ver, mas sim, pareceu assim um pouco, porque estes jogos prometem sempre muito, até porque estamos a falar de um Chelsea que já sabemos ter os problemas de defender que tem, mas confesso que não vi o jogo e sim, Ficas por tive a aí. oportunidade. Ainda bem que não vi o jogo, não é? Foi tempo que não desperdicei. Sim. Porque, pelo que vimos de estatística, pelo que vi dos melhores momentos, também parece ter sido um jogo mais ou menos dividido, equilibrado e talvez haja alguma justiça na vitória do Arsenal, mas pouca história há para contar deste jogo. Eu por acaso vi o jogo e foi tão secante que eu quase não tirei notas. A única nota que tenho aqui é: estão a pôr o Sanches sob pressão, que é o guarda-redes. E acho que estavam a pôr de facto o Sanches sob pressão nos cantos. E foi a única coisa que eu apontei deste jogo. Igor, tens comentários? Não, realmente foi um jogo bem abaixo, eu acho que das duas equipes. Acho que é mais ou menos por aí. Não fizeram muito. Pouco que criaram, não conseguiram converter em gols as oportunidades. O Arsenal conseguiu um, o Chelsea nenhum, e o jogo termina por isso. Epá, Acho que, apesar de tudo, o Chelsea só acorda, na minha opinião, também depois que toma o gol. Acho que o Arsenal começa ali um pouco mais ofensivo, se podemos dizer que foi ofensivo esse jogo, que realmente dava sono de assistir. E depois que toma o gol, o Chelsea ainda tenta sair para jogo, começa a jogar um pouco mais, só que fica só nas oportunidades. é. O que é que será que se passa com o Cole Palmer? Que parece que ele já não tem estado ao mesmo nível. Ultimamente que eu tenho visto os jogos do Chelsea, também não vejo muitos. Mas parece um bocado desaparecido as partidas. Vocês acham isso? Eu acho que talvez ele tenha cansado. Não nessas palavras, mas vamos dizer, é difícil tu se manter um nível, né? Acabamos de falar do, do Salah e é completamente injusto, vamos dizer, falar que o Salah, em questão de 3, 4 jogos, jogou toda a temporada por água abaixo, vamos dizer assim, em questão de concorrer à bola de ouro. E falar do Cole Palmer totalmente o contrário, de que ele não aguenta todos esses jogos, mas acho que é mais ou menos por aí. Acho que ele já não Sim. consegue mais carregar a equipe do jeito que ele estava Pois. carregando.
E nessa partida ele também nem teve culpa, né? Ele nem jogou. Sim. Se calhar é mesmo a questão de jogos nas pernas. Há muitos jogadores em sub-rendimento neste momento. Eu não sei Sim, se ter tantos jogos na temporada. Isto já começa a aparecer já começa a aparecer o Brasil, que é aos 60 e 70 jogos para alguns jogadores. Hum, exato. mas pronto, vamos aqui para o último jogo do fim de semana. E este até era o jogo que nós se calhar íamos falar mais não tivesse acontecido esta desgraça com a Dinamarca. Atlético de Madrid 2, Barcelona 4. Ahm, nem sei o que é dizer. O Atlético, eu estou com pena deles. Ricardo, queres pegar tu na batuta? É, o Atlético, como diz o Igor, pipocou aqui um bocadinho, não foi? É. Acho que vocês concordam comigo quando digo que este Atlético de Madrid parece que lhe falta sempre alguma coisinha, não é? Nadou e morreu na praia, né? Pois, Não, é, jogou como nunca e perdeu como sempre. É aquele velho ditado. Exato, Ahm, exato. também, é, assim diz. não, eu só ia dizer que tenho pena deste Atlético de Madrid, porque eu até gosto da equipa. Eu sou sincero, eu gosto da equipa. Eu São também. aguerridos, vão na raça. O futebol pode não ser o mais bonito, mas sobem em bloco, descem em bloco, atacam todos, defendem todos. Epá, gosto de equipas assim, mas de facto parece que falta sempre alguma coisa. Parece que a equipa fica sempre curta, por mais que deem, por mais que joguem bem, parece que falta sempre ali uma pitada de alguma coisa que nunca aparece. E é uma maldição que já se arrasta há mais de 10 anos, não é? Desde aquela final da Champions em Lisboa, 2014, que isto parece que lhe falta sempre alguma coisa a este Atlético para ganhar. É verdade que ganhar uma Liga Espanhola em 2021, se não estou em erro, mas podiam ter ganho muito mais. Realmente parece que falta sempre alguma coisa. Falta sempre alguma coisa. E quase parecia que a gente estava. Tiveram a ganhar 2-0, ficou 2-2. Quase que parecia que nos 90, quando vi aquele ataque do Barcelona, quase que senti o gol a acontecer antes de Sim, acontecer. sim. Estava-se mesmo a adivinhar, Sim, estava-se pá. mesmo a adivinhar. E depois ainda sofreram outro para como já não tivesse mal, ainda sofreram outro. Sim, minha opinião no caso, né? Apesar de 2-0, que era um resultado expressivo, eu acho que o Barcelona também, vamos dizer, teve azar ou não teve a competência de marcar os gols antes. Porque, na minha opinião, o Barcelona já era superior na partida. A única diferença é que era o Atlético quem tinha conseguido ser eficiente e marcar os gols. Lógico que uma derrota ganhando de 2-0 até os 75 do segundo tempo. E, então ainda tomaram uma virada e ainda um 4-2 quer dizer muito, né? Mas eu acho que o Barcelona, apesar de tudo, já estava fazendo por merecer pelo menos um empate. Eu acho que se o Barcelona sai derrotado dessa partida, seria bem decepcionante. Pela partida que o Barcelona fez, que para mim foi uma partida muito ofensiva, foi uma partida de alto nível e que a todo momento o Barcelona buscava o gol. Sim, não se notou ressaca nenhuma das Champions no Barcelona, contrastam com o Liverpool nesse aspecto. Um, Assim, isto, neste momento, o Chesney parece ter-se redimido daquele jogo horrível que fez no Estádio da Luz. Agora está a ser louvado como um dos melhores guarda-redes desta época, o Chesney. Eu continuo a preferir o Ter Stegen. Tu o que é que achas, Igor? não há comparação ter Sterling e Chesney. E é complicado o Chesney com a torcida do Barcelona. Não sei, desde que eu comecei a perceber que se ele falha um jogo, lógico, falhar, mas o que eu digo, se ele toma um gol que às vezes era defensável, ele é o pior do mundo. Agora, se ele faz uma defesa e o Barcelona ganha a partida, meu Deus, encontramos o nosso guarda-redes. Então, assim, eu acho que também é muito midiático. Não acho que ele seja melhor que o Ter Stegen, mas se o Ter Stegen não estiver disponível, eu acho que ele é o goleiro titular, sim, do Barcelona. E pronto, acho que deixamos por aí o Barcelona. Tem mais comentários, Ricardo, ao Atlético de Madrid e Barcelona? Não, não, era isso. Mas o Ter Stegen, quando é que volta da lesão? Ainda volta este ano? Olha, nem É sei. que eu sinto que ele já está de lesão há muito tempo. Sim, ele está sempre Acho que tem que entrar intermitentemente em nele. lesão. Mas pronto, ficamos por aqui. Vamos só aqui ver estes jogos porque os apostamos, nenhum de nós os viu porque foram ao mesmo tempo do jogo de Portugal.
Mas temos aqui Holanda-Espanha. A Holanda ganhou não, empataram 2-2. A Holanda jogou em casa. Agora, se calhar, a Espanha foi com alguma vantagem. Eu apostei que o Nico Williams marcava e de facto marcou. Boa a minha aposta. Depois a Croácia venceu a França por 2-0. Achas que a França ainda dá a volta a este resultado, Ricardo? É provável que sim, o segundo jogo vai ser em casa deles. Mas nota que a Croácia ainda falhou um penalti. Podia ter sido bem pior para a França. Pois. Hum. Estão a Mas, acompanhar Portugal. estou a acompanhar Portugal, exatamente. E depois Itália e Alemanha, que se calhar era o jogo mais antecipado. Itália 1, Alemanha 2. A Alemanha ganhou. Não é surpreendente para mim que esta Alemanha tenha ganho. Para ti também não, Igor? Não acho que era o resultado esperado, apesar de eu não ter apostado isso, por ser na casa da Itália. Sim. O Ricardo Mas adivinhou este, o o Ricardo. resultado foi o resultado exato, não é? Sim, sim. Mas pronto, também eu na semana anterior, acho que era quando o Ricardo apostou esse resultado, eu falei que era o meu resultado também. Por fim, eu pus um que estava por isso até os 70, 80 minutos finais. Mas eu acho que todos já esperavam que a Alemanha ganhasse, tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Ok, muito bem. Vamos para a segunda parte do programa, a melhor parte do programa, como eu costumo dizer. Só aqui para pontuar sobre o Ter Stegen, que o Ricardo perguntou, a estimativa que tem aqui do Barcelona é no dia 1/5 que ele volta. Ou seja, 1 de maio. Olha, Exato. já não está tão longe. Vamos às apostas, pessoal. Olha, vamos começar por um jogo que vai acontecer daqui a 1 hora e pouco. Brasil-Colômbia. Igor, quer dizer, tu não podes começar. É o Ricardo que ainda está à frente, é ele que começa. Ficas para o último. Ricardo, Brasil-Colômbia, qual é a tua previsão? Já se vai sendo um hábito eu começar o jogo das apostas. Aqui em jeito de provocação dos meus colegas. Deixa eu ver cá ver as pontuações. Estás 12 pontos à frente. Coisa pouca. Parece-te apanhar. 2-1 para o Brasil, marca Rafinha. Ora, 2-1, marca. Eita, já foi minha Rafinha. aposta. Espera aí que não estou a conseguir apontar. Um segundo, discutam aí. Porquê 2-1, Ricardo? Diz-nos. O Igor diz sempre isto. Já foi a minha aposta quando eu digo a minha. Nós temos. Tu andas-me a copiar, Igor. Depois dizes que eu te copio a ti. É o pior que eu tenho isso anotado. Se quiser, eu até mando o print. Mas pronto, eu sempre marco 3 já, porque tem 2 anos que mim, então já marco 3 pra me prevenir. Rafinha, gostas do Rafinha, não é? Agora ganhaste-lhe a preço ao Rafinha. Pronto. Quem não gosta é tu, né, André? Pois, exatamente, lá está. Ora, tu puseste 2-1, eu tenho aqui 2-0 e vou pôr golo de... O Rafinha nem vai jogar, vai jogar o de sempre, Vini Júnior. Vini Júnior vai afogar as mágoas aqui. Aí, Vini Júnior na seleção, manhaca. Manhaca, qualquer, Vini Júnior. 2-0 à Colômbia. Igor. Acho que é um jogo muito difícil e o Brasil ainda tá maleixo. Então, eu vou de um resultado meio atípico, mas acho que o Brasil vai sofrer por causa da defesa. Então, 3-2 pro Brasil. 3-2, Brasil! Ok, e qual é o marcador? Bruno Guimarães. Fez uma bela partida, comandando o Newcastle e vai comandar o Brasil. O Bruno Guimarães é capaz de ser o melhor jogador do Newcastle, ele e o Anthony Gordon. Quer dizer, não, neste momento é o Isaac, não é? Pois. Mas eu gosto do Bruno Guimarães, por acaso. Vamos a Uruguai-Argentina. Jogo importante na América do Sul. Ricardo. Eu vou meter Lembrando que o Uruguai é o segundo e a Argentina é a primeira. Pois. Eu vou meter 2-1 para a Argentina, marca Álvares. 2-1 marca Álvares. O Álvares está cansado. Deixa o homem descansar. Eu vou meter 1-1 e vou meter o McAllister a marcar. McAllister pela Argentina, que é um nome bem argentino, McAllister. Igor. Eu vou 2-2. 2-2.
E o marcador. Aí é foda. Espero que jogue. Apesar de no Liverpool não estar jogando nada, espero que lá ele faça o gol, que é o Darwin Nunes. Darwin Núñez. Lenda. Vamos. Dinamarca-Portugal. Segunda mão no domingo. Com os outros 4 jogos da Liga das Nações. Ricardo, pega tu nisto, que eu nem tenho coragem. Olha, eu nem sei o que vos dizer sobre esta aposta. Eu nem sei o que vos dizer. Eu depois do que vi, só posso antever a desgraça. Mas, olha, 1-0 para Portugal, marca Bruno Fernandes. 0-1, marca Bruno Fernandes. É a pior aposta que alguma vez fiz na minha vida, mas pronto. Sabes que mais? Queres ver uma aposta mesmo má? Isto é o meu fervor patriótico que ia falar. Depois do que vi hoje ainda me resta fervor patriótico. 3-0. 3-0. 3-0. O golo de Gonçalo Ramos. Isto nunca mais chegou aos 12 pontos, assim. Não, tu não foi. Acho que tu arrumou 3-0 pra Dinamarca, André. Não, é para Portugal. O do Ricardo é que está mal, está 1-0 para... foi em no Portugal o jogo. Este aqui foi na Dinamarca. Isto está lá frio. Então sem Portugal, vai lá, 4-1 para Portugal. Olha, outro que está com está com vontade de não chegar ao pé do Ricardo. Rafael Leão. Rafael Leão. Se tu visses o jogo que ele fez hoje, não fazia já essa aposta. Não, mas ele foi afetado pelo vírus do Cristiano. É. Vamos para Holanda-Espanha. Ora, primeiro resultado foi 2-2 e agora vai ser em Espanha a segunda mão, Ricardo. 2-0 Morata. 2-0 para a Espanha. 2-0 Morata ainda joga. Joga foi titular. Se até o Ruben Neves joga, como é que não há de jogar o Morata? Eu vou pôr 2-1 para a Espanha. 2-1. 2-1 para a Espanha e vou pôr outra vez o Nico Williams a marcar. Igor. 3-1 Espanha. 3-1 Espanha. Eu nem sei quem foi titular desse jogo. Tô fodido. Vai, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Não, o Fabian Ruiz. Quero mudar? Fabian Ruiz. Ok, Fabian Ruiz. Sim. Está bem. Escrevi Morato em vez de Morata. Isto é o meu subconsciente. Está aqui, Morata. Croácia-França, Ricardo. 3-0 para a França. Mbappé. 3-0 para a França. Mbappé. Olha que eu acho que a França não vai passar esta eliminatória. Vou pôr 1-0 para a França. Vai ser um golo no último minuto do Dembélé. Mas não vão passar a eliminatória. Igor. 3-2 para a França. 3-2 para a França. Um jogo de emoções. E Mbappé. Mbappé. Ok. E Itália-Alemanha. Ricardo. 2-1 para a Alemanha. Musiala. 2-1 para a Alemanha. Musiala. Essa não é a mesma aposta que tu acabaste de fazer para este jogo. É. Vai-se repetir o resultado. Tem que ser um resultado diferente, olha. Vou pôr 3-0 para a Alemanha. E marca o Musiala também. Bota. Igor. 3-1 Alemanha. Kimmich. 3-1 Alemanha. Kimmich. Ok. E por último, mas não menos importante, Argentina-Brasil. Ai, Jesus. Ricardo. Diz-me tu a E justiça. é na Argentina esse jogo. Na Esse jogo Argentina. vai ser gente morta, tenho certeza.
Eu vou meter 2-1 para a Argentina. Marca Álvares. 2-1 para a Argentina, Marca Alvarez. Fogo, não tens confiança nos nossos amigos no Brasil. Nem os nossos amigos no Brasil têm confiança no Brasil. Ia ter. Ah, olha que eu acho que não. Eu acho que vai ser 2-2. 2-2, vai ser um jogo renhido. E vou pôr a marcar, só para deixar o Igor feliz, Endrick. Endrick vai marcar no jogo. não é possível, André. Endrick vai marcar neste jogo. Igor, diz lá. Eu vou 3-2 pro Brasil. O 3-2. Brasil vai ganhar. Fogo, está lá a inflação. 3-2. Vai calar o Monumental. 2-3. E o Rafinha vai fazer o gol e vai mandar a torcida calar a boca. E daí, só pra trás, vai haver tiros e tudo mais. Tá bem. E pronto. Foi mais um episódio divertido. Foi divertido, não foi, pessoal? Foi. Foi de veras divertido. Vamos acabar por aqui. Não se esqueçam de deixar o gosto no vídeo e subscrever o canal ou seguir o nosso Spotify para ouvir novos episódios do podcast todas as quintas-feiras à noite. E até à próxima. Despedidas, Dr. Ricardo. Uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Só para terminar, vou só deixar aqui um apontamentozinho. Muito rapidamente, Ronaldo hoje, 0 recuperações de bola, 0 cruzamentos, 0 passos-chaves, 0 bolas longas, 0 duelos ganhos, 0 dribles completados e, para terminar em beleza, 0 remates enquadrados com a baliza. Boa noite a todos. Ok. Igor, tens uma nota. Espero que seja uma boa noite depois desse relato do Ricardo. Pra ele, eu acho que não vai ser. Mas uma boa noite a todos e espero que tenham gostado de mais um episódio. Viva Portugal, pessoal. Até à próxima.